É semana de Recopa e a gente tem muita informação importante do Fluminense para trazer para você. Vale lembrar que o Flusão já está em Quito e tem reforços importantes disponíveis para a partida contra a LDU. A gente vai trazer isso aqui nesse vídeo, vamos falar também do nosso adversário, né? Algumas informações importantes. A LDU com um grave problema que a gente vai debater nesse vídeo. Então fica comigo aqui depois da vinheta que a gente volta com as notícias. Finalmente acabou a espera e o Fluminense terá o pet de campeão da Libertadores em sua camisa na partida contra a LDU. A gente tinha feito vídeo aqui comentando a informação do GE de que o Fluminense não estava usando o pet de campeão na sua camisa devido a um problema com a empresa que confecciona o adereço referente ao título da Libertadores, né? Não era uma questão de que o Fluminense não poderia. O Fluminense poderia, só que não estava recebendo os pets, né? Já tinha feito o pedido e não estava conseguindo receber esses pets para colocar na sua camisa. Mas o GE traz pra gente uma informação importante de que a empresa que produz esses pets finalmente, né, conseguiu realizar esse envio e o Fluminense terá o adereço na camisa contra a LDU na Recopa. Ficaria muito feio o Fluminense não ter os adereços do pet ali na camisa no jogo de uma competição da Comebol, né? Acho que pegaria muito mal, já que a empresa é indicada pela Comebol, né? Não é a Comebol que faz, mas a Comebol que indica. Pô, se eles não têm a capacidade de produzir o negócio a tempo da Recopa Sul-Americana, onde o Fluminense só joga porque é o atual campeão da Libertadores, acho que ficaria muito feio, né? Finalmente, felizmente também, né? Os pets estão sendo enviados e devem estar na camisa do Flu na partida de quinta-feira. Vale lembrar, né, o GE traz pra gente também, que o Fluminense tem a expectativa de poder utilizar e de conseguir, né, utilizar esses pets no domingo. Domingo tem Fla-Flu, Campeonato Carioca, e o Fluminense quer utilizar o pet na camisa nessa partida tão importante, né, que pode definir aí o título da Taça Guanabara de 2024. Então, finalmente os pets estão de volta à camisa do Fluminense. Falando de Fluminense e LDU, eu quero trazer para vocês aqui o histórico desse confronto, né? A Netflix fez esse levantamento e a gente traz aqui para vocês do apanhado geral entre Fluminense e LDU, né? A gente sabe que há um trauma grande por parte do torcedor tricolor, a gente perdeu 2 finais continentais para esse time, mas o Fluminense leva vantagem, tá, no confronto histórico. Eu vou deixar aqui na tela a imagem e a gente vê, ó, em 8 jogos entre as duas equipes, são 4 vitórias do Fluminense, 3 derrotas e apenas um empate. Então, o primeiro confronto foi lá em 2008, na primeira rodada da Libertadores de 2008, lá na altitude, não sei se vocês lembram disso, o Fluminense empatou em 0-0. Depois, na fase de grupos, a gente pegou eles na fase de grupos também, vencemos por 1-0 no Maracanã, com o gol do Cícero, e aí a final da Libertadores a gente perde por 4-2 lá, e aqui no Rio vence por 3-1. 2009, na Sul-Americana, a gente perde o primeiro jogo por 5-1, na volta faz o 3-0, não foi o suficiente para sermos campeões da Sul-Americana. E aí em 2017 a gente enfrenta eles novamente na Sul-Americana, vence o primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro por 1-0, um gol do Gustavo Scarpa de falta, e o jogo da volta lá na altitude, lá no Equador, o Fluminense perde por 2-1, Pedro faz um gol no final e aí classifica a gente para a próxima fase da competição. Então, por mais, né, que a gente tenha esse fantasma para exorcizar essa semana, o retrospecto do Fluminense contra eles é positivo, né? A gente tem mais vitórias do que derrotas contra a LDU e eu espero, né, que a gente consiga mais 2 vitórias muito importantes, tanto lá no primeiro jogo, quinta-feira, quanto na próxima quinta no Maracanã, para a gente tirar esse campeão que está entalado na garganta. E teve ídolo da LDU comentando sobre o time do Fluminense, rasgando elogios ao Marcelo Neisser Reasco, né, que foi lateral direito da LDU, por sinal, em 2008, 2009. Ele falou sobre isso, né, um grande ídolo da LDU, falou sobre o confronto, falou sobre a expectativa e rasgou elogios ao Marcelo. Tem a declaração dele aqui que eu trago, ó. Marcelo é o cérebro desse time. Eu o enfrentei logo quando chegou ao Real Madrid. Nós jogamos a Copa da Paz, logo depois do Mundial de Clubes. O Cristiano Ronaldo também tinha acabado de chegar. Tive a sorte de enfrentá-los com a LDU. Tem muita técnica, é um jogador muito preciso que tem o jogo na cabeça antes de resolver as jogadas. Gente, se o Marcelo hoje sofre alguns questionamentos de parte do torcedor do Fluminense, do lado de fora a galera ainda respeita e respeita muito, né? A gente tá falando de um jogador mundialmente conhecido, são 5 Champions League e qualidade técnica a gente sabe que ele tem, né? Vamos ficar aí na torcida, claro, sempre, pro Marcelo conseguir desempenhar o seu melhor futebol lá, né, na Recopa Sul-Americana, principalmente, né, mas também no resto da temporada, porque é um jogador que agrega e agrega muito ao Fluminense quando ele está
inteiro ali, né, com capacidade de jogar o futebol que ele sabe, né? Achei um pouquinho estranho, porque assim, hoje eu não considero que o Marcelo seja o cérebro do time do Fluminense, embora seja, claro, o jogador mais famoso, né? Isso ele é. Mas o cérebro do time do Fluminense eu não consideraria o Marcelo, não. Mas essa é a declaração do Ney Reasco aí, ex-jogador da LDU. A gente também tem uma outra informação importante referente a um ex-jogador da LDU, mas diretamente ligado à partida dessa quinta-feira. E a gente já vai trazer isso para você, mas antes eu quero lembrar você de olhar o comentário fixado desse vídeo aqui, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Você se inscreve lá, né? Passa a seguir a gente lá e aí você vai receber todas as informações do Fluminense na palma da sua mão, notícias exclusivas, tudo que está acontecendo com a Central, você confere por lá. Então clica no comentário fixado desse vídeo aqui, clica no botão seguir lá no WhatsApp e vem participar do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E aí falando agora, né, de ex-jogador da LDU, é uma informação bastante importante para essa partida. Por quê? Porque a LDU tem treinador definido para a Recopa. Aí você vai se perguntar, ué, mas eles trocaram de técnico? Não. O que acontece é o seguinte, a LDU tem um técnico que é espanhol, que é o Josep Alcácer. Ele é o treinador da equipe, só que ele não tem a licença da Conmebol para dirigir jogos da LDU ou de qualquer outra equipe que sejam da Conmebol. Ele não tem essa licença. Então ele não vai poder estar na beira de campo na partida da Recopa, né? Nem na ida, nem na volta. E aí o auxiliar técnico dele, né, que é a tendência, geralmente, né, quando o treinador principal não pode estar disponível, quem entra é o auxiliar. O auxiliar dele se chama Miguel Ángel Sierra, também é espanhol, também não tem a licença. Então havia um mistério, né, sobre quem que seria o técnico da LDU nessa final, né, já que ninguém tá podendo ficar no banco de reservas. Mas isso aí já foi definido, tá? Agora a gente já tem a informação de que Adrian Gabarini será o treinador da LDU nesses 2 jogos da Recopa, né? O Gabarini é um ex-goleiro da LDU, um jogador argentino. Ele se aposentou agora, recentemente, no final de 2023, só que ele já está estudando há bastante tempo com esse sonho de ser treinador. Então ele já tem as licenças necessárias para poder comandar a LDU nessa partida de Conmebol, né? Partidas de Conmebol, da Recopa no caso. E aí ele vai poder ser o técnico da LDU nessa partida. Mas, cara, que situação, né? Você contrata um técnico que não pode treinar a sua equipe na Conmebol e nem na Libertadores, né? Ele joga Libertadores esse ano, ele não vai poder treinar. O prazo que tem ali para você conseguir essa licença é de 12 meses, né? 1 ano ali. Então esse ano ele não vai conseguir treinar a LDU, a menos que consiga uma liberação especial, mas a princípio ele não vai poder treinar a LDU na Libertadores, nem na Recopa. Cara, que situação doida, né, cara? Que doido. Fosse no Fluminense eu tava revoltado com isso, acharia um absurdo. Mas tá aí, né? O técnico Josep Alcácer não vai poder treinar a LDU nesse jogo contra o Fluminense, e aí o Adrian Gabarini será o treinador do nosso adversário. Prosseguindo aqui na LDU, eu quero falar de reforços que pintaram por lá, jogadores chegando à equipe equatoriana e que podem estar disponíveis sim para a partida da Recopa, partida muito importante. Mas antes eu vou rapidinho aqui aproveitar para mandar um abraço para a galera que está sempre ligada aqui na Central. Todo vídeo eu convido você que está nos assistindo a comentar aqui embaixo o seu nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a Central alcança nesse mundo gigantesco. A galera chega junto, comenta e a gente sempre que pode vem aqui e manda um abraço. Nesse vídeo vou mandar um abraço para o Jesus Esteves de Cuiabá, Mato Grosso, para o Lauderan de Gama, no Distrito Federal, para o professor Ricardo Oliveira de Itarema, no Ceará, para o Eduardo Marra, de Rio das Ostras, aqui no Rio, para o Anderson, de Iaúma, aqui no Rio de Janeiro, para o Reginaldo Eduardo e para a mãe dele, a dona Helenita, lá de Conceição, de Macabu, e para o Roque Salles, de São Gonçalo. Um abraço para a galera e, claro, convite para você que está assistindo. Quiser que a gente mande um abraço, um salve, citando seu nome, comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você nos assiste, combinado? Então vamos falar aqui dos reforços da LDU, porque eles têm algumas novidades, né? A gente já tinha comentado aqui em um vídeo de uma dessas 3 contratações, né? Que é o atacante Michael Estrada, um atacante equatoriano, jogou a última Copa do Mundo pelo Equador, está chegando agora na LDU, será reforço deles, né? Ele estava no CSKA Sofia, lá da Bulgária, por lá ele fez 19 jogos e apenas 4 gols, mas é um dos jogadores assim de mais nome, né? Que chegam na LDU para essa temporada e já podem atuar contra o Fluminense. Outro reforço da LDU é o atacante paraguaio Alex Arce. Ele foi o artilheiro do Independiente Rivadavia, lá da Argentina, na campanha de promoção da sua equipe para a primeira divisão, né? Ou seja, ele foi artilheiro na segunda divisão da Argentina, ele fez 26 gols em 31 jogos, estava sendo muito disputado por várias equipes e agora assina com a LDU
para essa temporada. Também é mais um jogador que a gente pode ficar de olho. E o terceiro reforço da LDU que eu queria falar nesse vídeo aqui é o Miguel Parrales, que foi o artilheiro do último campeonato equatoriano, né? Ele fez 16 gols em 26 jogos lá no Guayaquil City e aí conseguiu esse contrato agora na Liga de Quito, né, na LDU, para jogar essa temporada, né? Além desses jogadores, eu sempre destaco aqui o Jairon Charcopa, né? Que é um atacante deles que não é titular, por sinal, né? Mas que meteu gol de novo. O Daniel gravou vídeo mais cedo falando sobre isso, ele meteu gol de novo no amistoso da LDU contra a Universidade Católica de Quito. É um cara que tá fazendo muito gol, um jogador jovem aí de 20 anos, pra gente ficar de olho. A LDU também tem o Jean Hurtado, né, que jogou aqui no Bragantino, também tá lá no ataque deles. A gente tem que ficar de olho nisso, no nosso adversário dessa Recopa. Mas chega de falar do adversário, vamos falar do Fluminense agora, porque o Fluminense embarcou para Quito para jogar essa partida e, claro, né, já divulgou a sua lista de relacionados, a galera que viajou. Tá aqui na tela, né? Vou ler essa lista para vocês. Os goleiros são Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes, e aí agora tá por ordem alfabética os jogadores, né? Alexander, André, Antônio Carlos, David Teran, Diogo Barbosa, Douglas Costa, Felipe Andrade, Felipe Melo, Gabriel Pires, Germancano, Guga, John Arias, Keno, Lelê, Lima, Manuel, Marcelo, Marlon, Marquinhos, Martinelli, PH Ganso, Renato Augusto e Thiago Santos. Então você já percebeu aí alguns nomes diferentes, algumas novidades. Mas eu vou começar falando do que não está na lista. Depois a gente fala do que está. O Samuel Xavier segue de fora dessa partida, né? Tá, não jogou pelo Fluminense ainda em 2024. Ele ia fazer a partida contra o Sampaio Corrêa, ele seria titular naquele jogo, mas teve ali problemas no joelho e acabou não atuando, também não está viajando para a Recopa Sul-Americana. A tendência é que o Guga seja o titular do Fluminense lá no lateral direito. Uma notícia ruim, né? Não pelo Guga em si, mas por ter o desfalque do Samuel Xavier, que é uma peça importante ali no time do Fernando Diniz. Mas a gente tem 3 reforços, por assim dizer, nessa lista do Fernando Diniz para o jogo contra a LDU, né? A gente está vendo finalmente o retorno do Manuel. O Manuel estava suspenso, né? Por uso da substância ostarina, lá de doping, mas está voltando para esse jogo, já vai ter condições de atuar, vai poder, enfim, estar ali no banco de reservas, né? Se vai estar em campo ou não, isso depende, claro, do Fernando Diniz, mas o Manuel já viaja com o time do Fluminense, o que é uma notícia maravilhosa. Quem também está voltando é o Marlon, né? Também não jogou ainda em 2024, com dores no joelho, mas agora já está recuperado e vai poder viajar, já está viajando nesse momento, inclusive, né, para poder jogar lá contra a LDU. E além dele o Keno, né? Keno desfalcou o Fluminense na partida contra o Vasco, mas está recuperado do problema no tendão que ele tinha e vai também para Quito, vai poder jogar lá. A tendência do Keno, inclusive, é que seja titular, né, já que ele é uma peça essencial do Flu. Também chama a atenção aqui, né, para a ausência do Jean Lucumí. O Jean Lucumí não está relacionado para esse jogo, né? Acho que mostra um pouquinho, né, a questão das opções que o Fluminense tem no seu ataque, né? A gente tem Marquinhos está relacionado, reforço, tem o Keno, tem o Arias, tem o Douglas Costa, tem muita gente, né? E aí alguém vai acabar ficando de fora. Dessa vez foi o Lucumí, ele, Isaac, Arthur, essa garotada não viajou, mas eu destaco mais o Lucumí porque é um reforço, né? Acabou de chegar no Fluminense para essa temporada, a gente não viu ele estrear ainda, não vai ser quinta-feira que a gente verá esse jogador estrear. Mas eu sei que eu tô animado, eu tô bastante otimista, bastante confiante e, mais do que isso, bastante ansioso para essa partida contra a LDU. Eu quero saber de você que tá assistindo, tá animado também, tá ansioso para quinta-feira? Deixa um comentário aqui pra gente trocar aquela ideia, combinado? Tem notícia quentinha que acabou de sair. O Fluminense confirma acerto com o jogador, o lateral direito Samuel Xavier. A gente está falando dele ainda agora. Renovou o seu contrato com o Flu até o final de 2025, né? Acabamos de comentar sobre, ele não viaja para a Recopa, ainda está lesionado, mas é um atleta que faz e muito, né, parte dos planos do Fernando Diniz. Hoje é o titular do Fluminense, o camisa 2, e tinha seu contrato se encerrando no final de 2024, né? Um contrato curto, então precisava ser renovado, e o Fluminense anuncia essa extensão até o fim de 2025, né? O Samuel Xavier já tem seus 34 anos e é um jogador essencial no time do Flu hoje, por isso que o contrato, né, é relativamente curto, né? Renova por mais uma temporada até o fim da temporada que vem, o que eu acho ok, eu acho até correta essa postura. Então Samuel Xavier fica no Flu, pra galera que fica criando paranoias, né,
com a questão dele não estar jogando, gente, ele tá machucado, não tem o que fazer. O cara tá machucado, não jogou ainda em 2024, mas a tendência é que logo, logo se recupere e volte à equipe do Flu agora de contratinho novo, de contratinho estendido, renovado, até o final de 2025. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.